Valendo, valendo. Hoje, 3/11/25, 3 de novembro de 2025, o ano já está indo para o saco e estamos aí, firme e forte, na guerra e na luta. Bom, moçada, nós estamos na nossa terceira aula. Nas duas primeiras aulas, já mostrei para vocês como fazer o orçamento em função das taxas dos cubes, né, que é os custos por metro quadrado, e depois o orçamento mais analítico, né, primeiro o sintético, depois o analítico, item por item, de uma construção qualquer. É óbvio que eu mostrei para vocês uma planilha que é a mesma, né, que eu coloquei na CQA de vocês. Vocês podem perceber que a CQA de vocês é um levantamento de uma obra de uma casa pequena. Então, eu vim citando algumas coisas aqui. É lógico que eu usei outras planilhas de referência, usei outras obras. E aí, o que eu quero mostrar para vocês hoje, então, que vai ser a nossa última aula de conteúdo, né? Nós temos mais uma aula, mas de conteúdo termina aqui. A próxima aula eu vou ficar por conta de tirar dúvidas de vocês em relação a CQA, o que vocês bem entenderem. É o como fazer o tal do quantitativo, né? Então, eu vou abrir um projeto aqui. Eu trouxe um computador específico para isso, onde estão os nossos projetos. Só um minuto que eu vou abrir aqui. Podia ter aberto antes, mas não abri, não, tá? Estou abrindo agora, então aguarde um minutinho aí que já já ele abre. O AutoCAD é mais pesadinho, né? Enquanto isso, eu posso dizê-los que tudo que eu vou mostrar aqui foi elaborado por mim, né? Ou pela minha equipe, então tudo sob meu guarda-chuva, portanto, não tem nada aqui que eu vou mostrar que não tenha direito autoral, tá certo? Tudo aqui tem o direito autoral, sim, senhor. Espera aí só mais um minuto. Pronto. Taram, taram, cadê o resto? Elétrico, piloto. Abrindo os negócios, nada a ver. Pessoal, enquanto eu abro os projetos aqui, alguém tem alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida? Não, né? Eu imagino. Ô, professor, tem um. Eu até levantei a mão. É o Fernando Lisboa. Oi, diga, Fernando. Ô, professor, só uma questão em relacionada a. Não sei se você vai passar para a gente aí, em relação ao cálculo do BDI. Aí só uma dúvida Certo. que a gente pintou aqui em relação, por exemplo, lá na sigla, lá o S,
que é seguro e garantia. Só que, porém, o G também ele é uma relacionada à garantia ou é despesas gerais. Essa ficou minha dúvida, porque você mandou aqui no, os dados do cálculo BDE, está lá, administração central 3,8, seguro e garantia 0,8. Aí tem o risco, só que essa despesa geral, 2,8, eu não encontrei onde eu encaixava ela. Se era no G ou se era no seguro e garantia, porque seguro e garantia são 8%. Aí eu me dou Tá, essa dúvida. eu vou olhar com você, tá? Antes de Tá, acabar a beleza. aula, eu vou olhar com você, porque essa eu não sei de cor. Então, nós vamos abrir o acórdão, vou pegar as equações e a gente vai olhar. Não, fechou. E se puder dar um exemplo para a gente também, que a minha segunda dúvida, Claro? que é até bom se você responde para a gente aí ao longo do decorrer da aula, é o seguinte: a gente tem o preço unitário, né? E para fazer o BDI, aí você colocou aqui a quantidade. Vamos supor que o primeiro aqui seria locação convencional de obra. Aí a metragem de Uhum. 34,10. Aí teríamos que pegar esse preço unitário e, e multiplicar sobre esse 34,10 para fazer o BDI, ou seria só sobre o valor unitário que está na planilha lá da Sinap? Não, você pega o valor do metro linear que você tirou da Sinap, por Uhum, exemplo, sessenta e uhum, quatro ponto alguma coisa, uhum. multiplica ele pelo BDI, Sim. mais o BDI, você acresce desses 64 o BDI, se for 64 for o valor de Sinap, e aí você Uhum. multiplica pela metragem. Ah, sim. Sim. Fechou. Fechou. Fechou? Fechou. Valeu. Nós vamos, na aula de hoje vai dar para a gente falar bastante a respeito disso. Estou só terminando de abrir os projetos, por isso que a gente está batendo papo por enquanto. Não, tranquilo. Ó, o hidro, o elétrico, o estrutural, só falta o arquitetônico. Cadê o bonitão do arquitetônico? Não, esse aqui não é esse cara aqui, não, isso é forma. Muito bem. Não quero isso aqui, não. 350 pastas abertas, é por isso. Cadê o 01? Quem fez o desenho final não fui eu, foi a Lorena, que é a nossa estagiária lá, então eu tenho quase certeza que ela fez no Revit. Não fez, não fez no AutoCAD. Pão, hein? É isso mesmo. Foi isso que aconteceu. Bom, vamos lá. Vamos brigando aqui, a gente vai brigando juntos. Quase certeza que é isso. Mas no estrutural lá dá para tirar medidas. Maurício, eu vou responder essa pergunta também, tá? Fica tranquilo aí. Muito bem, gente. Vamos pegar uma obra? Vamos quantificar? Vocês já aprenderam aí na planilha, vocês já aprenderam a mexer na planilha, mas vamos quantificar? Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai pegar esse projeto arquitetônico aqui, tá? Aqui está sem os nomes dos cômodos, aqui tem o nome dos cômodos. Pegamos esse projeto arquitetônico aqui, ó, e vamos orçar ele, tá? Então, primeira coisa, nós temos que fazer é ler o projeto, né? Ver de qual que é do projeto, muro, portão, muro na divisa, tal, né? Tá aqui a casinha, detalhe na frente, bem, bem bacaninha, bem bonitinho, um telhado com uma água, um telhadinho lá na varanda lá no fundo, janelinha do banheiro, duas janelas de quarto, né? Um alçapãozinho para chegar na caixa d'água. Então, né? Casa, uma sala conjugada, cozinha, área de serviço, um quarto, um banheiro. Muita atenção com isso aqui, né? Ó, veja, um banheiro acessível, tá? Precisa do giro aí da cadeira, já foi até colocado aqui para mostrar que o banheiro é acessível. Muito bem. Temos aqui a planta de cobertura, então uma telha de fibrocimento, tal. Temos nossos cortes aqui. Beleza, isso posto. Isso aqui não é o projeto final, mas ok. Isso daqui posto, o que que nós vamos fazer? Vamos quantificar, gente. Isso aqui é o estrutural, tá? Estrutural, deixa eu abrir ele também.
Esse aqui é o estrutural. Aqui nós temos a forma do radier, delimitada. Esse aqui nós temos a malha, a armadura do radier. Aqui nós temos os blocos, e os blocos com seus enrijecedores. Sempre projeto de bloco estrutural, você sempre tem a primeira fiada e a segunda fiada, e os mapas com ah, as vergas e contravergas, ó, tá? Planta de forma de contraverga, planta de forma de verga, nível acabado, planta de forma de laje, certo? E a planta de forma da viga cinta. Pronto. É isso que nós temos, pegamos estrutural também. O que mais? Aí a gente tem o hidrossanitário. Então, nós temos que olhar os projetinhos, né? Então, aqui eu tenho uma descida, né? Descida da calha, aqui tem uma descida de 100, que vai jogar pluvial. Aqui eu tenho uma grelha jogando na rua, né? Aqui eu tenho a alimentação do hidrômetro, ó, um tubo de 25 que vai embora, né? Vai chegar e vai subir numa torneira que tem aqui no fundo para o jardim. Aqui ela tem um registrozinho que ela desmembra e sobe para a caixa d'água, o barrilete. Ah, aqui eu tenho o esgoto com diâmetro de 40 que sai do lavatório, né? Isso aqui eu estou só mostrando para vocês para ilustrar, tá? Eu tenho um ralozinho que está com um tubinho de 50, aqui eu tenho um tubo de 100, aqui eu tenho um Y ligando o ralo na saída do vaso e jogando na minha caixa de inspeção número 2. Eu tenho uma caixa de inspeção número 1 aqui, ou seja, porque eu tenho, né? Eu tenho uma saída aqui. E onde está a caixa de gordura? Nós tínhamos uma caixa de gordura ou foi dispensado, hein? Aí eu já não lembro, faz tanto tempo. Enfim, aqui a caixa de gordura está aqui embaixo. Essa redondinha é a caixa de gordura, tá? Não precisa mais de caixa de espuma. A caixa de gordura está aqui. Desculpe, ó. A caixa de gordura está aqui. Um tubo de 75, ligando aqui na caixa de inspeção, 2% de queda, PVC, jogando para rua. Pronto. Só para vocês saberem o que nós temos aqui de detalhes e uma caixa d'água de 1.000 litros, né? Com um tubo de ventilação, entradas e assim sucessivamente. Beleza. O que mais que a gente tem? Vamos olhar o elétrico. Né? Eu estou tentando fazer um orçamento. Né? A ideia nossa é fazer orçamento. Então, vamos olhar o outro projeto. Então, nós temos um projeto elétrico aqui, nós temos a quantitativo, ó, para fazer a relação de carga, né, para fazer o somatório de carga, teve que fazer o somatório de elementos, né, porque tem lâmpada, chuveiro, máquina de lavar, roupa, geladeira. Então, aqui eu sei o número de tomadas que tem os diagramas aqui unifilar, tem a quantidade de spots, se eu precisar contar, ó, né, quantidade de spot, quantidade de tomada baixa, 110, quantidade de tomada alta, né, e aí, se na dúvida, tem a legendinha, ó. Tomada 2x4, ó, 1,10 do eixo acabado, tomada dupla, 30 centímetros, então tomada baixa, tomada média e tomada alta só vai ter no banheiro, né? Ponto elétrico para chuveiro, tá? Então, tá aí. Nós temos nossos projetos, nós já sabemos que nós temos todos os projetos. A partir desses projetos, a partir desses projetos, nós vamos, então, elaborar nosso orçamento, certo? Então, é lógico que a primeira coisa que a gente tinha que ver é o topográfico. Então, deixa eu pegar um negócio aqui. RT topografia, projeto topográfico. Então, aqui eu tenho a topografia do meu terreno, né? Antes de qualquer coisa, eu tenho que ver a condição do meu terreno, topografia do meu terreno. Suponhamos que nós vamos fazer o terreno 12. Por quê? Porque eu quero. Então, nós vamos fazer o terreno 12. O terreno 12 tem 8 de frente, 19,96 de fundo, 8 de fundo. Então, tem que ver o que combina. O que eu vou fazer de orçamento aqui? Lembrando que a gente aprendeu na última aula que para você fazer um orçamento de mão de obra, se você quiser usar a SINAP para mão de obra, você tem que escolher os serviços para você pegar os quantificativos, né? Por exemplo, para cada metro quadrado de reboco, quantas horas são de pedreiro e servente.
não, invariavelmente você tem que achar o serviço para depois você vir a colocar a mão de obra. Então, se você for fazer sua mão de obra. Tá aqui, então, você tem esse terreno está na curva de nível 575, que passa bem no eixo dele, 575, aqui 574, então quer dizer, e aqui 576. É um terreno quase plano. Veja que, olha, ele vai quase desse vértice no 575 e no meio do outro terreno ele vai virar o 574. E aí você vê aqui, ó, o 575, olha o terreno 12, ele tá, isso daqui é o platô que nós vamos fazer, né? Nós vamos fazer ele, edificar ele nesse tipo de platô aqui, tá? Então, a movimentação de terra, como é que você vai fazer? Você vai cubicar essa movimentação de terra, né? O ideal é, né? Isso aí no topográfico, aí você vem aqui. Felizmente, gente, se você quer fazer um negócio exato, não é por chute, né? Se fosse para chutar, a gente não tinha muito essa aula. Eu tenho que pegar que curva que é essa cinza clara, que ele marcou. Cadê essa curva cinza clara? A curva cinza clara. Peraí, faz tempo que eu não leio esse projeto aqui, deixa eu ver quais são as estacas. 575, 570. Nossa, ficou horrível, gente. Horrível, horroroso, horroroso. Do 572, 373, a estaca 6. Esse aqui é o outro terreno. Peraí, só um segundo. Multimetro cadastro. Horroroso, horroroso. Bom, gente, se o topográfico horroroso desse jeito, é porque esse daqui tem completo, é só para ir para a caixa. O que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui, pegar a mangueira de nível, pegar o nível a laser, bater a mangueira de nível daqui para cá, bater a mangueira de nível daqui para cá, para verificar o que está acontecendo, tá? Mas como de 1 metro está bem longe, esse terreno, o plano dele aqui é muito pouca coisa de movimentação de terra, né? Então, a gente tem que quantificar, a movimentação de terra seria a primeira quantificação aqui, mas sem bater esses níveis, eu vou inventar um nível aqui para ver se a gente não fica aqui sofrendo muito tempo. Vou falar que aqui, vou chamar esse nível de zero. Vou falar que aqui está menos 0,3. Aqui está. 572, vai passar aqui, passando aqui. Aqui é zero, porque, ó, olha o que está fazendo. E aqui é mais 0,4. Pronto. Então, eu tenho um triângulo aqui assim, ó. Eu tenho um triângulo aqui assim, menos 0,3, que eu tenho que aterrar. Aqui no fundo, eu tenho um triângulo assim, que eu vou ter que cortar. E eu tenho 19,96 entre eles, né? Eu vou fazer a área desse cara, base vezes altura dividido por 2, ele tem 8, dividido por 2, 4, vezes 0,3, 1,2 de ateu. Aqui eu tenho 8 dividido por 2, 4, 4 vezes 4, 16, mais 1,6 metro quadrado de corte. Ó, o ponto central está mais ou menos no meio do terreno, então quer dizer que eu tenho só aí o volume de compensação, né? A gente tem que fazer aquele ponto de passagem, é como se a gente tivesse esse prisma aqui assim, ó. Aqui eu tenho uma altura de 0,3. Lá no fundo, eu tenho uma altura de 0,4. Aqui eu tenho 19,96. Eu tenho isso daqui, eu tenho que fazer um é x, né? O outro é 20 menos 19,96. Eu vou falar como se fosse 20 metros. Isso aqui é 20 menos x. Então, faço uma semelhança de triângulos, né? 0,3 está para x, tal como 20 menos x uh, está para 0,4. 0,4? Chutei 0,4, né?
Então, fazendo a conta de padaria rapidão, aqui rapidão, ficou 0,4 vezes 0,3, 0,12 é igual a de x. Peraí, gente, o professor vai fazer ao vivo e ainda faz bobagem, né? Esse está para esse, tal qual esse está para esse. Então, x, vamos melhorar aqui. X está para 0,3, tal qual 20 menos x está para 0,4. Então, fica 0,4x igual a 3 vezes 2, 6, menos 0,3x. Passou para lá, ficou 0,7x é igual a 6, 6. X é igual a 6 dividido por 0,7, 8,57. 0,7 está dando 8,57 metros. Ou seja, até os 9 metros aqui nós temos, aqui, né? Na verdade, x é de cá. 9 metros eu tenho de aterro e aqui esses outros metros aqui eu tenho de corte, tá? Então, basicamente, o corte compensou o aterro, a minha movimentação de terra aqui é nula. Beleza. Então, a gente já elimina um item, movimentação de terra. Aí, o que mais que a gente tem que pensar? Lógico que a gente tem que ir lá e olhar o terreno. Como é que ele está? Vamos supor que ele está todo sujo de grama. Então, a gente precisa de fazer uma limpeza de terreno. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, antes de mais nada, é limpar o terreno. Eu vou pela CDHU, vou pelo Sinap, vou ver qual que é o melhor aqui para mim. Né? Lá está no estado de São Paulo, então vamos pelo estado de São Paulo. Estamos 199, que é a última, com desoneração. Serviço. Beleza, tá as duas abertas aí. Vamos procurar aqui, então. Eu preciso de limpeza de terreno. Então, vamos achar limpeza. É tanta coisa, né? São vários itens de limpeza. Então, aqui exige paciência, né? E aí, eu estou dando uma de bobo, né? Grupo de limpeza de obra, ó. Aqui é só limpeza, ele vai chamar alguma coisa. Vamos fazer diferente aqui. Estou dando uma de bobo. Estou dando uma de bobo. Vamos jogar esse para esse cara. Pegar esse para esse cara. Vamos fazer ele trabalhar para nós. Gente, ele tem algum problema com vocês quando vou à noite, ó. Ó, pronto. Achou na CDHU, limpeza manual de terreno, com tronco até 5 centímetros de diâmetro, ó, limpeza mecanizada. Na Sinap, limpeza manual de terreno com vegetação e enxada, tá? Então, vamos nesse item aqui, ó. Você pode fazer isso aqui também, faça. Na tabela, comparando os valores da limpeza manual. Não quer pôr máquina, não. Então, lá, na CDHU,
O metro quadrado está 8,05, a Sinap está 6,08. Tá aí. É o que eu falei para vocês, né? A CDHU, ela é mais adequada à licitação, porque tudo em licitação os preços são mais caros. A Sinap já é uma realidade maior é, ah, para terreno. Então, o que que nós iremos fazer? O primeiro item que a gente vai colocar, a gente vai construir aqui a nossa limpeza do nosso terreno. Então, eu não consigo fechar agora. Eu não consigo fechar esse negócio. Não sei por quê. Fechou. Só porque eu falei que não conseguia. Então, eu vou na Sinap, tá? 98.524. Eu vou vir aqui, vou na Sinap, find, vai, acha, tchau, vai ser feliz. Enquanto isso, eu vou aqui colocar o número, item, descrição, item, descrição, quantidade, não, na verdade é unidade, quantidade. Gente, aí eu tenho que fazer bem feito, aqui eu estou fazendo de qualquer jeito, né? Preço, tabela, preço com BDI, preço total. Pronto. Pessoal, Oi, pode falar? deixa eu tirar uma dúvida antes que você passe para outro assunto. Sim. Lá na questão do terreno, quando a gente vai quantificar a cubicagem lá do corte aterro, certo? Uhum, Vamos supor lá que o seu topógrafo lá ele tivesse marcado tudo certinho lá, o desnível uhum, do terreno, o aclive. A uhum, dúvida que me surgiu aqui é o seguinte: quando a gente vai cubicar, quanto que a gente vai gastar de corte aterro, uhum. seja corte ou aterro, existe sim, é claro que mesmo com o topógrafo com o seu STK de última geração, não vai ter um 100% de precisão. A gente Não, trabalha ali com uns 5% de para mais ou para menos. Você entendeu a pergunta? olha, entendi, Lucas. A Para mim, pergunta era essa? para mim Ah, fazer a conta certinha de quanto eu vou gastar de caminhão e etc. 35%. Para mais ou para menos. Todo corte Para a mais, tempo, sempre. Sempre para mais. sempre para mais. Sempre para mais. Você sabe por quê? Não tem só essa questão do corte e não tem só a questão do aterro. É o que o João Batista falou, tem um empolamento. Você vai pedir, se o volume que você precisa é 16 metros cúbicos para ficar uma conta de padaria, que são 2 caminhões, na hora que você bater isso, ele vai perder 30% de volume. Então, os 35 é 5% de garantia mais 30% de empolamento. Ah, não, entendi. Eu estava esquecendo do fator de empolamento também na hora do corte. Isso. Por isso que o ideal é jogar 35, 1,35. Seja para você cortar, para você jogar no caminhão, você vai cortar, ela vai ganhar volume. Então você precisa de mais caminhão do que tem realmente lá compactado. E é ao contrário, né? Ao contrário. Ah, certo. Respondi a sua pergunta? Não, respondi isso, obrigado. De nada. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Então, eu vou na Sinap. Limpeza, né? Do terreno, na enxada. Ó, limpeza manual do terreno na enxada. Muito bem. Vou vir aqui. Opa, pum, pá, pum. E vocês podem me ajudar a lembrar aí, viu, gente? Isso daqui é nosso. Ó, o que que eu vou ver? O razoável que seja por metro quadrado, mas às vezes tem unidade que é por metro cúbico. Você saber, por exemplo, principalmente quando é máquina, quanto que a lâmina vai cortar, se ela vai cortar 5, 10, às vezes você tem que cubicar. A unidade aqui, ó, é metro quadrado. Então, 6,08 metro quadrado, certo? O real, ó. Aqui é sem desoneração, aqui com desoneração. É tirando imposto, tá? Então, 6,08, aqui a unidade é metro quadrado. A quantidade vai ser nosso terreno. Aí, nosso terreno, topográfico. Nosso terreno tem 8 por 19,96. Então, 8.
vezes 19,96. Esse é nosso terreno total. Então, 159,68, 6,08 é o valor do metro quadrado. O BDI, eu vou inventar um BDI, depois a gente vai lá no acórdão. Vou inventar um BDI aqui. Eu vou falar com o BDI de 25%. Pronto. 25%. Então, é 25%. Então, é igual a esse vezes 1 mais esse. Pronto. Não, fiotão. Não, tio. Ajuda, né? Agora, o preço total, então, desse item é o 6,33, que já está com o BDI, vezes a quantidade. Então, R$ 1.000 para limpar esse terreno. Razoável. Razoável, né? E aí, o que está nessa limpeza? Pode me ajudar. Se a gente vai limpar o terreno, a gente tem que sumir com esse negócio, né? E aí? Aí eu tenho que vir aqui e saber o que está nessa limpeza. Eu tenho que vir aqui. Cadê o código? Só servente. Então, eu tenho que ter uma caçamba, né? Como é que eu vou limpar isso? E eu preciso de dar fim nisso. Dar fim disso. Então, a caçamba a gente vai achar provavelmente por transporte entulho. Bom, vem cá. Agora acha para mim. Deixa ele procurar para nós. Não sei porque ele está dando leitura interrompida. Remoção de entulho com caçamba metálica, de caçamba estacionária, ó, remoção de entulho com caçamba metálica. Vamos na Sinap, que ela normalmente é mais barata. Fragmento de madeira, concreto, alvenaria cerâmico, entulho classe B, madeira, gesso, lata, caçamba ou grua. Não, não é bom. Destinação de resíduo sólido de terra, 30,72. Ó, custo de descarte em aterro. Então, o melhor item é esse daqui, ó. 0509007. Vou lá no item 0509007. Ou então eu posso colocar o custo numa caçamba, tá? Uma caçamba eu sei que para esses materiais eu vou pagar R$ 450 em média numa caçamba. Então eu coloco caçamba aqui, ou eu coloco. Aí vai de cada um, né? Vai aí de cada um. Eu estou fazendo tudo pela Sinap e para o CDHU eu vou lá procurar esse cara aqui. Então, tá aqui, ó, destinação de metro cúbico. Aí, estão vendo que eu tenho que quantificar, e aí fica mais na expertise do engenheiro, porque está em metro cúbico, é isso que eu falei para vocês. Aí é só supor que seja uma caçamba. Eu não sei o volume de uma caçamba de entulho. Não sei quantos metros cúbicos ela é. Vamos ver quantos metros cúbicos. Aí vem aqui. Caçamba de 3 metros cúbicos são suficientes. Aí o bom é que ela vem aqui, né? Com várias, né? Qual o volume da caçamba de entulho? Por isso que internet você não pode confiar em nada, né? Mas uma caçamba de 3 metros cúbicos, citou 3 metros cúbicos em vários arquivos. Vários arquivos estão citando isso. 1,52, 1,52 por 1,9. Não fala quanto que ela tem de altura. 1 metro de altura. Só por 1,52 vezes 1,9, na verdade 1,99, vezes 0,96. Essa daqui é uma de 3 metros cúbicos. Então, a gente pode vir aqui, colocar que é metro cúbico, a quantidade, nós vamos colocar uma caçamba de 3 metros cúbicos. Eu vou na nossa querida de CDHU e vou colocar lá o preço 30,72.
30,72. E aqui ele vai puxar. Ó, ficou barato. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui rapidão. Deixa eu dar um F4. Pronto. Agora vai travar. Ó, ficou barato. 92 e 91 ficou barato. Tá vendo como tem bom senso nas coisas? Não dá. Se eu pegar a Sinap, deixa eu pegar a Sinap aqui. A Sinap já está pagando metro cúbico, ó, 137. É, 137, tá? Deixa eu ver o que eles. Capina é esse daqui. Vamos 106, 127. Vou lá na Sinap. Vocês estão me acompanhando? Estão, né, gente? Porque eu estou fazendo as coisas rapidinho aqui, mas vocês dão um grito se não estiver acompanhando. Vamos, filho. Pronto. É esse daqui, remoção de entulho, balde vazio, fragmento de madeira, transporte de cremalheira, classe B, lata, balde, 18 litros, gesso acartonado, peças maiores, madeira, alvenaria, concreto, argamassa, baldes vazios, fragmentos de madeira. Esse daqui mesmo. Fragmento de madeira é árvore. Então, vou copiar esse cara, já vou colocar ele aqui. Já vou colocar esse cara aqui. O código desse cara, 106, 127. Vou colocar o precinho dele, 131,10. Pronto. Agora ficou mais perto de uma cação. Tá vendo? O jeito que a CDHU ela é mais. A Sinap ela é mais porreta para algumas coisas. Tudo bem. O que mais? Vamos lá. Vamos pensar. Fez isso. Nós vamos precisar alugar container? Vai fechar com tapume? O que você vai fazer? Vamos falar que não vamos fechar com tapume a obra? Então, vamos procurar tapume? Eu não vou. Eu tenho meu brother aqui, chat GPT. Tapume é o fechamento provisório para canteiro de obra. Ó, tem essa DHU, deixa ele comparar para mim. Os preços variam de 46 a 134. Na Sinap, o compensado de madeira, 96 por metro quadrado. Os itens OSB e telemetálico oferecem maior durabilidade, são indicados para canteiro com longo período de execução. Então, cadê? Cadê tapume móvel, 109. Tapume com chapa metálica, sem valor disponível. Olha que porcaria. O que eu posso fazer? Eu posso pegar só o preço da telha, né? Se eu quiser colocar com telha. Mas eu não tenho e não estou com saco para procurar. Então, tapume com compensado de madeira. Ah, tem tapume com telha metálica, ó, 91,65, ó. Com chapa metálica que não tinha. Então, vamos pegar esse tapume, metros quadrados. Então, a gente já vou colocar ele aqui. Já vou copiar isso daqui, então. Vem aqui. Chance. Vamos achar ele aqui. Que tem 407 páginas, né? Vocês perceberam? Então, você pode, antes de eu começar a pagar o chat GPT, né? Porque se você não pagar, ele tem um tempo limitado, né? Eu ia, você sabe como, né? No Ctrl F, procurando. Ctrl F. Gasta mais tempo, mas você vai fazer o que tem para fazer. Aqui, então, o item é metro quadrado. Vamos confirmar. Ó, o item é metro quadrado e ele é 96,05. E ele é 96,05. A quantidade de metros quadrados, vamos pegar o perímetro, né? Igual a 2 vezes
8, que são 8 de frente, mas de 8 de fundo, mais 2 vezes 19,96, né? Que é o fundo do terreno, se eu não estiver ficando doidão. É 19,96, 8 e 8. Então, eu quero cercar o terreno inteiro, mesmo que o tapume vai ter a abertura da frente, mas eu quero fazer tapume nele inteiro. A vantagem do tapume, só para mostrar para vocês, e a telha, mas por que não colocar só a telha? Vou mostrar para vocês o porquê. Porque no tapume, a gente tem o serviço de cravar madeira, né? Tem isso tudo para colocar, ó, já em estrutura de instalações para canteiro de obra. Esse item vai ser importante para nós. Não, isso, muito próximo. Aqui. Ó, tem um concretinho magro para lastro, tem a serra circular de bancada para cortar o eucalipto, tem um carpinteiro, a telha trapezoidal, a tábua, o prego e o pontalete. Tá tudo aqui, ó. Até o número de prego que você precisa. Fantástico isso aqui, ó. Tem tudo o que você precisa para fazer 1 metro quadrado. Isso aqui é para 1 metro quadrado. Então, é isso que nós precisamos. Só que o que eu coloquei aqui, quando eu fiz essa conta do perímetro, né? Eu fiz como se eu estivesse multiplicando por 1 metro, né, de altura. Concorda? Eu fiz o perímetro, né? Eu quero um tapume, a telha, ela tem 2 metros, né? Eu quero um tapume de 2 metros. Sim, deixa eu corrigir minha forma. Então, ó, tem 8 metros de um lado, 8 do outro, 19 de fundo, 19 de fundo. Eu quero isso tudo, fiz o perímetro, eu quero 2 metros. Então, R$ 10.000 de tapume. Vejam para vocês o jeito que às vezes parece uma bobagem, mas fica caro. Só para ter uma ideia, só para vocês terem ideia, vamos ver quanto é o preço da telha de zinco. Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Sinap. Deixa eu mandar um negócio aqui no preço de insumo, peraí. Cadê o chat GPT? Não vai não, filhotão? Não vai, hein? Chato, hein? Vem aqui. Deixa eu ver quanto que a Sinap está pagando só na telha, no metro quadrado dela. Uma telha de zinco deve estar uns 40, R$ 35 o metro quadrado, né? Aqui ele está saindo a 96 o metro quadrado, aqui para mim está puxado. O telhamento com telha de alumínio está 68,12. 68,12. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou achar quanto que a telha de zinco custa no CDHU. Você quer ver um negócio? Zinco. Por que que eu estou fazendo isso, gente? Porque eu estou achando caro. Simples assim. Eu estou achando caro. Só por isso. Deixa eu voltar aqui e ver se ele fala telhamento de zinco. Telhado de zinco na Sinap. Haste reta? Não. Quero ver aqui atrás. Telhamento em chapa de aço autoportante. Nananana. Similar à telha zincada. Aço alumínio. Galvanizado ou zincada. Vamos ver esse cara aqui. Telhamento, telha mecânica, acústica? Não, essa daqui. Peraí, eu estou achando caro, então eu estou brigando com o preço. Eu não estou aceitando o preço. E aí, de novo, não tem como eu ensinar isso para vocês, né? Isso é bom senso. Telhamento, ó, vamos aqui, vou no item, deixa eu ver o que ele está considerando de telha aqui. Telhadinha, cerveja, telha trapezoidal, código 7243. Ó, eu vou pegar esse código,
Vou lá no insumo e vou procurar esse código aqui. Vamos ver se ele tem no insumo. Tem. Ah, não, vou aqui. Ele não vai ter o preço da telha de zinco, olha. Ah, telha trapezoidal e aço zincado, sem cintura, blá, 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 blá. 45,63 o preço do metro quadrado dela. Tá vendo o chat GPT, o jeito que ele fala? Então, além da gente ter que brigar com preço, você tem que brigar também com a ferramenta. Você tem que brigar com a ferramenta e avisar que ela está errada. Você tem que brigar, ensinando ele, não tem jeito, tá? Vamos continuar enquanto ele bate cabeça aqui, enquanto eu dei uma bronca nele. O que mais, gente? Me ajuda aí, senão eu vou falar sozinho. Muita gente aqui já tem obra. O que mais que nós vamos fazer? Qual que é o próximo passo? Agora eu quero falar com vocês, porque eu não sei nem aonde está a janela aberta, questão de janela. Tá A aqui. execução do tapume, né? Não, tapume, beleza. Fizemos o tapume. Eu vou brigar com o preço do tapume ali, porque eu estou achando que está caro. Mas depois do tapume, o que que nós vamos fazer? Colocação Padrão. da obra. Ligações, então. Vamos brigar agora com as ligações. Vamos fazer ligação de água e ligação elétrica. O Babino Fernandes, eu não sei o primeiro nome, comprou a R$ 24 o metro quadrado. Boa, boa. Aqui, ó. Tapume metálico fechamento, tapume. Ó, aqui, o Melquisedeque já coloca um tapume aqui, já mais caro, aí tá mais perto do. Já tá mais perto do que a gente orçou ali, mas ainda assim, para mim, tá caro. Tá bem carão, tá sem chance de pagar isso aqui. O muro, a gente tá, para fazer o muro, tá pagando 190 de mão de obra para fazer o muro com 260, você tá doido. Isso aqui eu pagaria 50% disso aqui. De novo, aí é bom senso. Aqui, R$ 5.000 eu pagaria. Mais do que isso, tchau, obrigado. Pronto, já dei a bronca nele, ele já enxergou o problema. Vamos voltar para a planilha de composição. Ligação elétrica provisória, ligações provisórias. Encontre ligações provisórias. Depois, padrão de entrada de energia e cavalete de água. Apesar do cavalete, né? Ó, tanto é que eu dei uma bronca nele, que agora ele está me perguntando até de que jeito que eu prefiro que ele responda, né? Pronto. Tá. Na SINAP tem a ligação provisória de energia elétrica, incluindo o poste, o cabeamento medidor, tá? 1.287, aí é mais ou menos o preço aí mesmo. Instalação elétrica provisória, medidor e quadro de distribuição. Então, seria esse primeiro aqui, ó. Ligação provisória de energia elétrica. Eu já vou lá na SINAP nesse item aqui, ó. Pum, pum, pá, pá, pum. Só que eu falei que estava fácil assim. É o 97 mesmo? 97,148. Ligações provisórias, definitivo. 97,212.
Vamos tentar 97.212. Ah, mas é porque eu estou na planilha lá, errada, né? Essa daqui, né? Eu estava na de insumo, né? Insumo é preço dos itens, viu, gente? Preço de telha, preço de parafuso, preço dessas coisas. Nessa tabela de insumos é que eles tiram os preços das coisas aqui, preço da hora do servente, preço da hora do eletricista. Também não foi encontrado. Você briga com esse filho de uma égua, aí ele faz isso. Vamos para o próximo item já. A gente vai pular aqui. Aqui é a entrada de energia. Próximo. Já fizemos o tapume, já fizemos a entrada de energia, a entrada de água. Agora a gente tem que locar a obra, né? Concorda comigo? Fazer o gabarito, locar a obra. Deixa ele pensar aqui. Enquanto isso, eu vou sozinho aqui na Sinap procurando locação de obra. Ver se vai achar o item locação de obra. Porque se eu colocar o item em locação, vai ter locação de equipamento, locação de não sei o quê, locação de blá blá blá. Ó, grupo locação de obras. Execução de linha de referente gabarito ou cavalete, locação com cavalete à altura de 50 de uso e utilização, locação convencional de obra, gabarito tábuas, locação convencional de obra, gabarito tábua pontaletada a cada 2 metros, aqui 1,5 metro. Obra pequena dessa pode colocar a cada 2 metros, né? Ainda mais para ser mais barato. Locação de pavimentação, topográfica, praça, rede de água, esgoto, não. Então, sem, se você quiser com o topógrafo, né? Aí está sem preço, ó, com estação total. Então, vamos locar a obra nesse cara aqui, ó. Vamos locar a obra nesse cara aqui, enquanto o ChatGPT fica lá brigando. 99.059. A unidade é... Qual é a unidade? A unidade é metro linear. E aí? Se a unidade é metro linear, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o tamanho do projeto arquitetônico, né? Porque se eu vou locar a obra, eu vou locar, vou fazer o gabarito em volta dela. E o que você costuma fazer? Afastar o gabarito um pouquinho, né? Agora, eu tenho que ver se esses metros lineares é de perímetro ou se tem que considerar o afastamento. Como é que nós vamos descobrir isso daqui? Ó? Nós vamos fazer isso. Ó. Quando você tem dúvida nisso, você vem aqui, copia o item e vamos lá na descrição para ver o que ele fala. Vocês vão ver que na descrição ele fala como você fazer. Ó. Itens, suas características, critério para quantificação. Utilizar o comprimento do gabarito com tábuas corridas instalado na obra não será utilizado. Então, ele não fala nada. É o comprimento do gabarito mesmo, com tábua corrida. Então, eu fecharia um gabarito aqui, ó. Aqui, aqui e fecharia aqui. Então, eu vou pegar uma linha aqui, ó. Pegar essa linha, vou fechar uma linha aqui, vou dar um offset de 1 metro, vou jogar ela para cá, pegar essa daqui, deixa eu ver se eu consigo dar um offset, não vou conseguir. Vou chamar uma linha aqui, pronto, já fecha ela aqui. Vou dar um offset de 1 metro nessa linha. Fazer uma linha aqui. Ela aqui. Ficou errado, peraí. Ai, ai. Deixa a linha aqui, tá certo. Offset de 1 metro nela.
Beleza. Puxar uma linha aqui. Traz ela reta aqui. FNF8. Traz ela reta aqui. Depois eu dou um Violet aqui. Pronto. Um offset de 100 aqui. Deleta essa. Dá um extend aqui. Pronto. Agora, aqui também eu posso deletar. Essa daqui eu ligo essa nessa. E tá tudo certo. Agora eu meço isso daqui, né? 7,33. 11,37. 2 vezes 7,33. Mais 11,37. Pronto, 26 metros linear. Eu já venho aqui, pego o preço dela, 75,33. E automaticamente nós vamos puxando os valores aqui. Ó, R$ 2.000 para montar um gabarito com material, com todas as ferramentas, com um profissional. O que vocês acham? O que vocês estão achando dos preços? Tá razoável, não tá? Cadê vocês, gente? Tá aqui. Razoável, não tá? Madeira para gabarito já foi. A guarita não é uma obra pequena, não vou colocar guarita, não. Não vamos colocar um aluguel de um container. Mas aí, container aluguel, eu acho que não tem aqui. Porque eu fiz por uma obra aí, não contai. Vamos ver se vai ter. Não vai ter. Não tem. Eu escrevi errado também, né? Container. Professor, Oi, pode falar. boa noite. Boa Aqui noite. uma curiosidade. As lojas de materiais de construção, elas baseiam o preço dos materiais delas de acordo com essa tabela? Com essas tabelas que estão sendo utilizadas aí? Não, creio que não. Creio que não. Essas tabelas elas são criadas pelas equipes da Caixa mesmo e pelas equipes da Companhia de Desenvolvimento Urbano e Habitacional, através de pesquisa de mercado mesmo que eles fazem, tá? Não, as duas coisas não se misturam. Não Muito bem. daria-se uma variação na hora que for comprar material, não? Nossa, de repente eu posso colocar um preço nessa planilha e, Ah, e que na loja ele possa estar mais caro. Igual, por exemplo, uma telha, eu posso pôr um preço, um exemplo, de R$ 56,14 de acordo com a planilha, mas na loja ela pode estar aí um exemplo R$ 62,50. Pode acontecer isso aí? pode Então, sim. e nesse caso a gente teria que julgar uma margem aí, É o BDI, né? um BDI, né? É o BDI. Essas planilhas, elas dificilmente elas erram para menos, tá? Ah, entendi. Dificilmente elas erram para menos. Normalmente se elas errarem é para mais. E aí, nisso tudo, tem o bom senso. É o que eu fiz, né? A gente fez lá, olha, na hora que a gente colocou o tapum, ficou caro. Então, infelizmente, não tem muito o que fazer, né? Agora, o Babino Fernandes fala que não confia nelas. Não confia nelas quem? Nessas planilhas, erra por muito mais? Erra não. Nossa, mas não erra mesmo. Eu acerto uma obra em cima com essas planilhas. Não foi uma, não. Obra de drenagem, pavimentação, obra de reforma, obra de construção. Mas eu acerto batata. Erra não, tá? Elas têm a mais, exatamente, a mais. Mas esse a mais aí é 20%, é 15%. Nada disso. Eu acompanho pregão eletrônico aí, ó, há muito tempo. Elas estão sempre atualizadas, então. Longe das cidades grandes, os preços normalmente são os mais do que da planilha? Tipo o quê? Tipo o quê, Leonardo? Que é maior do que a da planilha? Me dá,
tanto o Babino como o Leonardo, a gente está com uma discussão saudável, que me dá um erro me dá um produto que a planilha está mais barata do que no mercado. O que você quiser. De disjuntor a cimento em Paracatu está saindo R$ 44 o saco. Jesus Cristo. O que está acontecendo em Paracatu? Ah, vamos pegar aqui, né? Cimento. Cimento é na faixa de Ó, uns R$ 30 aí. como é que é? O cimento na faixa de uns 30, 32. Isso, esse é o preço normal, né? Sim. Ah, cimento Portland CP2. Tá na faixa. CP2 branco, porte estrutural branco, alto forno CP3. O CP2, 64 centavos o quilo. 64 centavos o quilo, vezes R$ 50, Em 5 Minas vezes fica 6, 30, 5 vezes, ó, 64 vezes 50. Olha quanto você paga no saco de cimento, R$ 32. 74 centavos. 64 centavos. Você vai jogar o BDI em cima disso, vezes 1,25 mais ou menos, você pagando R$ 40 no saco de cimento. Professor, E aí em Paracatu é um caso assim, raríssimo, extremo, né? Tá R$ 44. Entendeu? Olha lá. O Fernando falou que pagou 32 sábado. Então, gente, bom, eu não sou vendedor de planilha, nem de tabela, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero falar para vocês, não. Só estou dizendo que os preços são muito razoáveis. Por exemplo, comprou R$ 28 em Belo Horizonte, beleza. Bacana. 32, eu vou fechar em 30, 28 mais 32 dividido por 2, a média dá 30. Só que você tem que gastar o combustível para buscar, você tem um tempo para ligar, você gasta, ou então se o cara for entregar na sua obra, você gasta tempo para orçar, não sei o que, isso tudo tem custo. Então, eu acho que, dividido por 1,25, eu acho que R$ 32 é muito razoável. Muito professor, razoável. Ele tá muito. A batida está muito boa. a A empresa que batida eu está muito trabalho, boa. ela cobra 28% de BDI. 28%? Sim, 28. É isso aí. Deixa eu voltar no chat PT aqui para ver o que esse cidadão me falou sobre o erro que eu. Não, isso aqui era outro chat, era outra briga que eu estava tendo. Então tá aqui, ó. Padrão de entrada de energia na Sinap. Lá, gente, com uma casa daquela tamanho, pelo amor de Deus, né? Lá do tamanho é entrada subterrânea, não é a entrada subterrânea bifásica, mas você pode trocar um pelo outro, né? Cabo de 10 milímetros, 1.144. Você não vai ter nada mais do que isso aí, tá? É, vamos usar isso daqui de embutir, ó. Então, item 10, 15 25. Vamos lá no Sinap. Não nesse, nesse. 10, Ô, 15 ô, 25. mestre, Oi, diga. eu tenho dois orçamentos, não sei nem se eu consigo postar sobre o disjuntor, né? E os dois tá bem nessa casa de preço mesmo, tá? Um foi 1.100 e pouquinho, e o outro foi 1.300 e pouco. É que eu não sei se eu consigo postar aqui. Mas é essa casa de preço que eles trabalham mesmo. Tá nessa casa, né? Tá, tá. Eu sei dos disjuntor porque eu fiz orçamento outro dia de disjuntor trifásico e tava batendo batatinha com o preço deles mesmo. Belezinha. Bifásica, subterrânea bifásica, bifásica, isolador, vamos ver se tem outro tipo de entrada de energia elétrica, monofásica, não. Monofásica, não. Bifásica, ó, entrada de energia aérea, de sobrepor, cabo 16, cabo de 10, ó. Entrada de energia elétrica aérea bifásica, deixa eu só ver. Nós estamos com um projeto elétrico aqui, ué. Por que eu não vou ver o projeto elétrico? Cadê a entrada dele? Duto de energia, parará, parará. Onde ele pôs isso? VC de esgoto de ano 100. 16 milímetros, o duto.
DPS. Gente, cadê a entrada, o disjuntor de entrada dele? 16 milímetros quadrados. 16 milímetros quadrados. Então, não serve a de 10, pediu a 16. Então, essa daqui, ó. Entrada de energia completo, tá? Daqui já ainda tem essa entrada, já tem com disjuntor DIN, 50 ampere, tá? 2,74. É bem por aí mesmo. Então, cadê aqui? Entrada de energia, já substitui esse cara por esse. Belezinha. Põe o código 101498. A unidade é unidade mesmo, né? Unidade é unidade, eu tenho uma unidade e eu já esqueci o preço. É 2074,81, 2074,81. Beleza, tá ali o preço. Gente, o que está acontecendo aqui? Só tem um negocinho errado aqui. Pronto, regulou aqui. O problema era na forma. Professor, Eu tinha somado esse 25%, ele não entendeu que era para somar 25%. esse preço é o preço do disjuntor? Do disjuntor? Como é que é? Esse preço aí é o preço do disjuntor? 2,7. Não, esse é o preço do padrão inteiro, instalado. Inteiro. Ah, tá. O poste, o padrão, com a caixa, com o disjuntor. Entendi. Esse é o preço dele com a mão de obra, fora a mão de obra. Não, tudo. O material, ele chumbado no chão, tudo. Ah, entendi. Mas sua dúvida é sempre pertinente, ó. Aí entra Você quer saber o que é? Vem aqui no grupo instalação e vai lá ver o que ele está. O que ele está cantando para você aqui. Cadê o número dele? Vai entrar a mão 101498. Eletricista. 101498. Vamos ver o que ele canta aqui. Ó, o conector tipo olhar, o assentamento do poste, a haste de aterramento, a cordoalha de cobre, o disjuntor bipolar, o cabo de cobre, 16 metros, já contando no cabo 16, a curva, luva, o eletroduto, o eletricista, a porca, a caixa para medidor polifásico, caixa de inspeção, fita metálica, bucha, arruela, parafuso, isolador, armação. Então, ele pronto, assentado. Certo. Moçada, para variar, né? Numa aula é querer demais achar que nós vamos locar uma obra inteira, mas o que eu quero mostrar para vocês é que nesse compasso a gente vai formando o preço. E nesse compasso a gente vai verificando se está muito caro ou se não está. Aqui uma entrada de energia elétrica, porque essa entrada de energia elétrica é para o cabo de 16, né? A de cabo de 10, ela é um pouquinho mais barata. E ela está mais ou menos nesse preço de 1.200. O Fernando, acho que foi o Fernando que nos falou ali, né? Tá mais ou menos nesse preço. E esse daqui ficou um pouco caro. Então, aí, você tem noção? Não, está um pouco caro. E assim você vai. Agora, vocês peguem a aula de hoje, juntem com a aula passada, que na aula passada eu mostrei para vocês como é que vocês olham as composições e como é que vocês olham o que está pagando de disjuntor, né? Então, eu vou pegar só esse caso aqui, ó. Só esse caso. O 101498. O 101498. O que o eletricista... É lógico que se ele só for para fazer esse serviço e voltar, provavelmente ele vai te cobrar mais caro que isso, né? Mas se você fechar na barca de serviço, mais ou menos esse serviço, o que vai te cobrar? Cadê o eletricista? Curva, conector de grampo, assentamento de poste, eletricista. 3 horas e meia de serviço, mais 0,40 de auxiliar de eletricista. 3,50, 3,51. Nós vamos lá no eletricista e vamos ver quanto que vale a hora dele, mas é o que eu acabei de falar, né? Se você contratar um eletricista só para fazer isso, ele não vai lá, mas se estiver dentro da obra, na hora que você somar tudo que é coisa de eletricista, isso daqui fecha. Eu vou lá no preço,
e vou procurar. Vou procurar o eletricista aqui. Ah, esse daqui é insumo. Mas eu acho que fala também, viu? De mão de obra aqui. Não, não fala. Eu tenho que pegar a planilha de mão de obra. Eu posso vir na outra aqui, por exemplo. Eu posso ir na CDHU e utilizar a referência de preço da CDHU. Ó, encargos, insumos. Insumos. Acho que o eletricista está aqui. Ó, soldador, eletricista, montador, arquiteto, engenheiro, projetista. Vou pegar eletricista aqui. Eletricista, 14,51 a hora. 14,51 a hora, nós estamos falando de 3 horas e meia, né? Igual 3,5 vezes 14,51. R$ 51. Acho que o professor saiu da aula sem querer ir. Tá sem áudio aí, professor? Está sem áudio, a gente não consegue ouvir. Tá sem áudio, professor? Continua sem áudio aí, professor.